Olá, minhas lindezas! Mais um vídeo chegando aqui no canal, direto para o seu coração. A história de hoje está muito linda e emocionante e acredito que vai acrescentar na sua vida de alguma maneira. Então já venho pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho da notificação e deixe seu like, que é muito importante para ajudar a gente a crescer aqui no YouTube também. As histórias estão muito lindas, apesar de toda dor existe muito amor. A história de hoje é da mãezinha Amanda, ela passou pela pré-eclâmpsia e hoje tem um final feliz da sua história e eu quero contar pra vocês com detalhes. Vem cá que eu vou te mostrar. Olá, meu nome é Amanda, tenho 26 anos e eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês. Dia 1º de abril de 2019, eu descobri que eu estava grávida. Eu já tinha uma filha de 5 anos e eu descobri que eu estava grávida novamente. Depois de 4 anos tentando, a gente conseguiu. Daí, tava tudo bem, eu comecei a fazer pré-natal, tudo certinho. Quando eu completei 20 semanas, eu fiz uma ultrassom e eu descobri que era menina. A partir daí, eu comecei a ter complicação. Por quê? Porque a minha pressão começou a subir. Ela ficava 14, 15 e minha pressão normal era 12. E aí ela começou a ficar alterada. Passei no médico, o médico falou que era pra mim começar a medir em casa. Começar a medir em casa e parar de comer sal, né? Coisas que fizessem ela subir. Foi aí que eu comecei a controlar minha alimentação. Eu também quase não comia, porque eu enjoava muito. Então, não fazia muita diferença o que eu comia. Foi então que eu comecei a inchar muito. Eu tinha vez de eu acordar, o meu rosto tá inchado, as minhas mãos, meus pés. Voltei no hospital e o médico falou que tava normal, que a minha pressão não tava alta naquele momento. Só que o que acontece? A minha pressão não tava alta naquele momento, mas em outros momentos tava. E aí eu fui em um hospital, fui em outro. Eles falaram que tava tudo bem, que minha pressão tava boa. Foi quando eu completei 31 semanas, eu fui no médico. Eu tinha acordado com muita dor na nuca. O meu rosto estava muito inchado, meus pés, as minhas mãos. E eu fui no médico, era uma sexta-feira. E eles falou que eu fizeram exame de urina, falou que eu tava com a pressão alta, mas que ia me dar um remédio para controlar. Aí eles passaram o remédio pra mim na sexta. Quando foi no sábado e me deram alta, eu voltei pra casa. Quando foi no sábado, eu fiquei de repouso, tomei o remédio, nada da pressão abaixar. Foi daí que eu fui pro hospital no sábado, com a pressão em 18. Muito mal. Chegando lá, a médica só fez olhar pra minha cara e falou: "Você tá com esse rosto inchado desde quando?" Aí eu falei: "Desde quando eu fiz 20 semanas. Aí ela foi e falou que a minha pressão tava assim por conta que eu tava com pré-eclâmpsia e que eu ia ficar internada lá. Aí eu fiquei internada, eles me fizeram um monte de exame. Isso foi no sábado. Quando foi na segunda-feira eu fiz uma ultrassom, a minha filha tava super bem. Aí a minha mãe, o meu esposo e a minha sogra fui conversar com a médica para saber o que estava acontecendo, por que eu estava internada e os riscos que eu corria. Foi daí que ela falou que eu estava com uma pré-eclâmpsia grave e que ela não tinha plano de tirar minha filha, porque por enquanto estava controlando, e que se fosse preciso eu ficar lá até o último dia que eu fosse ter ela, eu iria ficar. Aí a minha mãe falou que tava tudo bem. Isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira à tarde, a minha pressão subiu. Eu vi brilhinho na vista. E aí eles acabaram me colocando em um medicamento que eu teria que tomar na bombinha, naquela bomba que fica no UTI.
Eu tomei ela, eu tirei ela na quarta-feira, até aí tava tudo bem. Ele estava fazendo o cardiotoco, tudo certinho, tava tudo ótimo. Quando foi na quinta-feira, eu me senti muito mal. Nossa, eu acordei, eu já estava me sentindo muito mal, tava muito inchada. Eu quase não conseguia abrir o olho, isso lá no hospital. E eu chamei a médica, falei pra ela, ela falou que era por conta do pré-eclâmpsia, que era normal. Foi quando a minha mãe e o meu esposo me viram naquela situação, foi perguntar pra médica por que ela não tirava a bebê. Porque ela tinha explicado pra minha mãe que a minha pré-eclâmpsia, a minha pressão só iria baixar após tirar a minha placenta. Por quê? Porque eu tava tendo a pressão alta por causa da placenta. Então a minha mãe foi perguntar pra ela por que não tirava a bebê, já que tava tudo bem, tinha como ela sobreviver e ficar tudo bem. Ela falou que não, que a minha bebê tava bem, que eu também estava bem. E que a bebê tava mais segura dentro de mim do que fora. Aí, a minha mãe falou pra ela se não era o melhor, que ela tava com medo. E ela falou que não, que tava tudo bem, que não tinha por que a minha mãe se preocupar. Isso era 7 horas da noite. Aí a minha mãe voltou, foi embora, meu esposo ficou comigo. E às 11 horas da noite eu comecei a passar mal, senti uma cólica muito forte. E eu chamei a enfermeira e falei pra ela que eu tava sentindo cólica. Ela falou que ia me dar um Buscopan na veia. Me deu esse Buscopan. E veio fazer o cardiotoco como de costume, todos os dias. Lá no hospital eles fizeram em 3 horas, pra ver como que o bebê tava. Nisso, quando ela colocou o cardiotoco, o coração dela tava muito fraco. Então ali, naquele momento, eu já senti que tinha alguma coisa errada, que nada tava certo, né? Porque o coração dela sempre foi muito forte, tava bem fraco. E ela chamou a médica. A médica veio, tentou colocar também, escutou, e tava muito fraco. Foi aí quando ela falou que eu teria que ir pra cirurgia de emergência, que ela ia fazer uma cesárea em mim pra tirar o meu bebê. Eu fiquei com muito medo na hora, eu só pedia pra Deus que desse tudo certo, que Ele sabia os planos, eu não, né? Que a gente nunca sabe os planos de Deus, na verdade, né? A gente se pergunta o porquê, mas a gente nunca sabe os planos dele. Ele sabe de todas as coisas. Eu só pedia pra Ele que ficasse tudo bem. Foi aí que eu fui pra cirurgia de emergência. E eu fiz a cesárea de emergência, ela tirou o bebê. A minha bebê, ela falou que ela tinha nascido viva e morreu porque o coração dela estava muito fraco, mas eu não vi ela chorando. O meu esposo que estava comigo, que assistiu o parto, ele viu eles fazendo massagens, dando injeção. E aí ela veio me falar que a minha filha não tinha resistido, por conta que ela nasceu com um coraçãozinho muito fraco. E perguntou se eu queria ficar um pouquinho de tempo com ela, por conta que eu não poderia ir pro velório. Aí eu falei que sim. Aí eu fui pra uma sala sozinha com ela, fiquei com a minha filha um pouco, peguei ela tava enrolada num cobertorzinho, com uma touca na cabeça. Eu tirei o cobertor dela, olhei os pés dela, olhei as mãos, abracei ela, apertei muito ela. E naquele momento eu me perguntava o porquê daquilo tudo, né? Só que a gente não entende os planos de Deus. E naquele momento eu tava muito inconformada com tudo aquilo. Fiquei muito, muito, muito brava com a médica, porque eu acho que ela deveria ter feito antes. Mas no momento a gente se revolta com tudo. A gente não quer entender, a gente não quer aceitar. E aí foi quando, no outro dia, isso foi dia 12 de setembro, né? Na madrugada, 1h35 da manhã, minha filha nasceu morta. E aí, quando foi de manhã cedo, eles foram me dar banho, meu esposo foi cuidar do velório da minha filha e a minha mãe ficou comigo. Foi quando
Eu fiquei muito inchada, e eu não conseguia ver mais nada, só via brilhos, só um monte de brilho. E passei muito mal, parecia que eu ia morrer. Foi quando eles me levaram pro UTI. Fiquei 3 dias no UTI. Foi horrível, um sentimento, nossa, desprezível mesmo. Você se sente lá, os outros têm que dar banho em você em cima de uma cama. Nossa, foi horrível essa sensação. Além da morte da minha filha, essas são as coisas que eu não consigo até hoje tirar da mente, né? Tudo que eu passei lá dentro, a dor que é. Então, eu fiquei 3 dias no UTI. Aí vou sair do UTI, fui pro quarto, um monte de bebê chorando e eu tendo que lidar com aquilo. Me perguntava a todo momento por quê comigo, porque você se pergunta, né? Sempre você se pergunta o porquê com você, se você é merecedora, se você fez alguma coisa que isso acontecesse. Aí eu tive alta, minha sogra foi lá, conversou com a médica, e aí eu tive alta e fui pra casa. Teve vezes de eu estar em casa, eu pensar em me matar. Eu chorava a todo momento, eu dormia, não queria acordar mais. Porque você sente uma dor, eu acho que não tem tamanho. Não tem tamanho, o filho pode ser novinho, pode ter 1 ano, 2, 3, 20, 30. Eu acho que a dor é igual, né? É muita dor. É uma dor que eu não desejo pra mãe nenhuma. Eu hoje em dia tenho 2 filhos e fico louca. Então, tipo assim, eu saí, fui cuidar, tinha que ficar bem, né? Os meus pontos inflamou por conta que eu fiquei lá no UTI, eu não andava, não fazia nada. Então, quando eu comecei a andar, ele começou a repuxar e inflamou todos os pontos. Eu tive que tomar injeção na barriga pra mim não ficar com trombose. E foram 40 injeções que eu tomei. Aí eu tinha que ficar bem de qualquer forma. Eu tinha meu esposo pra cuidar, eu tinha minha filha de 5 anos pra cuidar. Mas o emocional tava destruído. Todos os dias eu tentava ficar bem pra minha filha não me ver tão mal, porque ela já tava sofrendo muito. E quando uma moça da igreja da minha tia pediu pra me ver, pra ir na minha casa. Aí ela foi, chegando lá, ela falou, ela orou por mim e falou que não no meu tempo, nem no tempo dela, mas no tempo de Deus, Deus ia me entregar uma bênção muito grande e ia ser um filho. Ia ser um filho, ia ser um menino. Nisso, sabe quando o seu coração tá sofrendo, mas cria um pinguinho de esperança, né? Porque aquilo ali pra mim foi uma esperança. Mas até então, o médico falou pra mim que se eu engravidasse novamente, eu poderia ter a pré-eclâmpsia novamente. E a dor, o medo de acontecer tudo de novo. Foi aí que eu resolvi entrar em redes sociais pra me saber como acontecia, como não acontecia. E fui pesquisando e morrendo de medo de ter outro filho, mas Deus é bom e o que Ele promete, Ele cumpre. Foi quando 2 meses passou da morte da minha filha, eu descobri que eu tava grávida. Nossa, foi um choque, um medo. Foi, tipo, vários sentimentos, porque você sente o medo, você sente a emoção, você sente o medo de acontecer tudo novamente. E eu comecei a passar pelo médico do alto risco. Tive a pré-eclâmpsia novamente. Porém, eu já estava sendo cuidada desde o começo da gravidez, porque eu estava tomando medicamento. Eu tomava 5 tipos de medicamento. E não parou por aí. Eu tinha que medir minha pressão todos os dias. Eu tinha que tomar todos os remédios. Foi quando ainda corri o risco de a minha cesárea abrir, porque tinha muito pouco tempo.
Eu fiz acho que 15 ultrassom pra saber como que ele tava se desenvolvendo. Eu descobri que era um menino, meu Miguel, meu anjo. E com o passar do tempo, na gravidez, eu fui tendo minha complicação, porque médico nenhum queria me aceitar para fazer a minha cesárea. Quando eu falava que era de alto risco, eles jogavam para um hospital para outro. Eu fiquei sem marcar minha cesárea, porque eu precisava marcar minha cesárea com 36 semanas. Ela me deu a carta com 36 semanas para mim já poder marcar para quando eu fizesse 37 ou 38 no máximo. Eu já fazia a minha cesárea e eu não consegui marcar, porque eu ia no hospital, o hospital não me pegava, ia no outro, eles falavam que não era lá. Deu muita complicação nisso. Fora que eu fui no hospital, chegando lá, ele marcou a minha cesárea pro dia 12 de agosto. Chegando lá no dia 12 de agosto, de manhã cedo, eles pegou a minha carta e falou: você pode voltar amanhã, porque a gente não tem vaga hoje. Aí a minha sogra: como assim não tem vaga? Ela tá correndo o risco da cesárea dela abrir. Ela não pode ter um parto normal. Eu já tava com 2 dedos de dilatação, então não poderia entrar num parto normal. E a minha sogra conversou, a minha sogra e minha mãe conversou lá, chamou a polícia até no hospital. Foi aí que eles me aceitaram e decidiram fazer minha cesárea. E eu fiz a minha cesárea. O meu Miguel nasceu com 3 kg e 150 gramas. Enorme, com 50 centímetros. Deus fez tudo certinho, tudo no tempo certo, graças a Deus. E eu vou mostrar pra vocês o meu bebê arco-íris. Gente, eu quero que vocês conheçam o meu bebê arco-íris, o Miguel. Ele nasceu dia 12 de agosto. Uns quilinhos, né, filho? Olha a gostosura que é. Gente, eu quero falar pra vocês não pararem de sonhar, né? Que Deus, ele realiza sonhos, sim. Assim como ele realizou o meu, que me deu o meu bebê arco-íris, você pode gerar o seu bebê arco-íris. Nunca deixe de sonhar, nunca deixe de acreditar, né? Tudo que eu passei dele, eu passaria novamente. E eu quero falar pra vocês acreditar que tudo é possível, tá? Beijo no coração de cada um, fica com Deus. E essa foi a nossa história de hoje, gente. Eu tô muito emocionada porque a nossa história tem um peso tão grande, apesar de toda a dor, apesar de todo o sofrimento. Ainda é possível sonhar, é possível voltar a sorrir, é possível, gente. Renasçam, se refaçam, porque é possível. Tudo tem o seu tempo, eu sei disso, mas vale muito a pena. Que história linda. Tanto sofrimento, mas Deus a honrou. E assim como Deus a honrou, vai honrar você também. Compartilhe com alguém esse vídeo, para que alcance outras pessoas, tá? Não esqueça de deixar o seu like, deixar seu comentário e de compartilhar, tá? E se inscreva no canal. Para quem não se inscreveu, por favor, ainda dá tempo. E Amanda, muito obrigada, minha linda, por ter dividido com a gente a sua história. E até o próximo vídeo.